sabedoria para eles viver aquilo que tem sido ensinado. E eu tenho que viver o que tem me sido ensinado aqui. Porque aqui é bem claro. Eu vou ser julgado de acordo com aquilo que eu vivo. A minha atitude vai demonstrar. E o prêmio que eu merecer, eu vou receber. Então é o que eu meditei a respeito disso aqui, meu senhor. Amém. Mais alguém quer fazer um comentário? Mais alguém? Ninguém quer comentar? Então vamos ler alguns textos. Mateus 3, 9. Eu parei em quem? Na irmã Marli, né? Então, irmão Elton. Mateus. Está sempre, né? Então. Valdomiro está com Bíblia? Mateus 3, 9. Valdomiro. Júlio. João 8, 33 e o 41. Irmão Natalino, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Flávio, Miqueias, capítulo 3, versículo 11. E irmã Nubia, Isaías 45, versículo 25. Quem abriu em Mateus 3,9 pode ler. E não presumais de vós mesmos, dizemos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. Aqui está explicado bem direitinho. Não adianta você se orgulhar porque é crente, se você não vive a palavra de Deus. Não se apoie pelo fato de você ser crente. Porque Deus pode arrumar crente a hora que Ele quiser. Porque assim como Ele tocou no meu coração, Ele toca no coração de qualquer pessoa. Então o fato de eu ser crente não é motivo para eu achar que por isso eu já estou no céu. É o início da minha caminhada, eu creio nisso. Mas eu tenho uma longa caminhada até chegar ao céu. Eu tenho que perseverar muito, eu tenho que lutar muito até chegar lá. Porque hoje tem muitas pessoas que se orgulham, eu sou crente. Graças a Deus, meu irmão. Foi a melhor coisa que você escolheu. Mas só um título não salva. Você precisa ter a função de crente. E qual é a função do crente? Obedecer a Deus. O título de crente é bonito. A função é melhor. Porque a função é obedecer a Deus. Hoje tem muita gente crente, mas obedece o Senhor? Próximo texto. É João 8, 37, né? Não, 33. Eu minto. João 8, 33. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Agora o 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Tá vendo? Os judeus eram orgulhosos. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o resultado deles? Foram afastados e nós fomos enxertados no lugar deles. Porque eles eram da raiz. Eles eram da videira, nós não. Nós fomos enxertados na videira. Eles não. Eles eram da videira. Eles pertenciam à videira, nós não. Nós somos enxertados. Tá? É a mesma coisa de você pegar um ramo e enxertar dentro de outra planta. Nós somos isso. Nós éramos essa figueira brava que foi enxertado na figueira, digamos assim, boa. Mas a gente era figueira brava, não era figueira boa. Quem era figueira boa era eles. Mas eles se orgulharam tanto disso que foram excluídos, não destruídos,
mas nos deu a oportunidade de ser enxertado. Isso fala, às vezes, do orgulho que a gente tem de dizer, eu sou crente. Graças a Deus que somos cristãos. Mas o fato de eu ser cristão não me faz vencer as tentações. O que me faz vencer as tentações é temer a Deus e obedecer a Jesus Cristo. Procurar ter uma vida com Jesus Cristo. Porque tem pessoas que enchem o peito para dizer que é crente, mas não faz nada que um crente deve fazer. Porque o que é que um crente tem que fazer? Orar, ler a Bíblia, jejuar. E aí vai uma série de regras que nós temos que cumprir. E às vezes nós batemos tanto no peito, somos crentes, mas não fazemos nada disso. Mas nos orgulhamos, somos crentes. É aquilo que eu falo, os crentes hoje estão muito preocupados com o que não pode, que o que pode não faz. Nós nos preocupamos muito. Vou usar um exemplo, não mato, não roubo, não fumo, não me prostituo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí eu pergunto, amamos ao próximo? Perdoamos? Dividimos? Somos fiéis aos cultos? Estamos envolvidos na família de Deus? Temos a mesma mente? Se você percebeu como as coisas aqui, cada um fala de um jeito? Ou vocês não estão notando isso? Cada um pensa de um jeito. Mas com relação à palavra de Deus, qual deve ser o pensamento? Percebeu? Aí tem gente que diz, não, mas a diversidade é bom, mas não com relação ao grupo, é bom com relação à igreja. Quando se fala diversidade, não se fala com relação ao grupo, se fala com relação à igreja no geral. Então é bom que tenha assembleia, é bom que tenha universal, é bom que tenha Deus. Porque se fosse só a comunidade, ninguém pregaria sobre prosperidade. Então essa diversidade é boa, mas numa casa a diversidade não é boa. A diversidade numa casa não é boa. Ah, pastor, por que você fala isso? Porque a Bíblia diz que uma casa dividida, Não substituirá. ela não prospera. Ela é amarrada. Agora, com relação à igreja no geral, as adversidades é boa, por isso que tem... É só vocês lerem o Antigo Testamento. Quem falou para vocês que todas as tribos eram iguais? Eram 12, todas eram iguais? Não. Jesus veio de todas ou só de uma? Mas eram 12 tribos. Se você for ler o Novo Testamento, vocês vão ver que os judeus tinham diversidade. Por que é que Paulo era perseguido? Porque Paulo falava da ressurreição. E tinha uma linha do judaísmo que não acreditava em ressurreição. Aí queriam matar Paulo. Aí Paulo, para se defender, busca o apoio dos que acreditavam na ressurreição. Então a diversidade, no geral, é bom. Mas numa casa, não é. Isso é mentira do diabo, você dizer que a diversidade dentro de uma casa é boa. Não é. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. E é isso que nós estamos ensinando desde Atos. Esse é o sentido da gente estar aprendendo Romanos. Nós vamos ver aqui que desde Atos para cá, Paulo ensinou só uma coisa. Obedecer Jesus. Obediência à palavra de Deus. Paulo, desde lá para cá, ele vem trabalhando na mesma linha. Jesus, porque Paulo, ele entendeu que Jesus era a solução para todo mundo. Então Paulo, ele sempre trabalhou nessa linha, Jesus. Ensinamento de Jesus, ensinamento de Jesus, ensinamento de Jesus, ensinamento de Jesus. Por isso que o judaísmo bateu de frente com ele, porque o judaísmo pensava diferente. O judaísmo pensava de outra forma. E Paulo estava ensinando Jesus. Então tem algo aqui para a gente prestar atenção, que hoje tem umas ideias no meio da igreja, assim, a diversidade é boa. Não. A diversidade dentro de uma tribo não é boa. Ela é boa no geral. Por quê? Porque se eu sou fraco na prosperidade, aí
tem Edir Macedo, tem o Valdemiro, que eu não sei se exagerou ou não, o que eu estou falando é como exemplo. Tem o Valdemiro, tem R.R. Soares, tem outros e outros que me dão a luz, que a prosperidade é importante. Se eu sou fraco, digamos assim, em libertação, tem a Universal, tem a Pentecostal, que diz que é necessário haver libertação. Se eu sou fraco no Espírito Santo, aí eu vou encontrar vários grupos que vai me ensinar que é necessário ter uma busca do Espírito Santo. Essa diversidade é boa. Mas aquela diversidade que divide não é boa. E eu vou dizer para vocês, não se iluda. A igreja de Deus, ela não está dividida. Ela não está dividida que nem muita gente pensa. A igreja de Deus, ela tem diversidades, mas ela não está dividida, não. Me mostre qual a igreja que nesse tempo não está orando pelo Brasil, pelo mundo. Me mostre qual tribo que não está orando. Só aqueles que seguem essa linha de que é castigo. 99% das tribos de Deus estão tudo orando com o mesmo pensamento. Misericórdia de Deus. É só você olhar as pregações. É só você assistir os cultos. Você vai ver. O que tem de pessoas saindo na rua, se ajoelhando em becos, em frente a hospitais, clamando a Deus. A igreja não está dividida. As tribos são separadas, mas na hora do objetivo é o mesmo. Vou te perguntar, sabe por que a igreja não está dividida? Vou dar um exemplo. Qual a igreja que não tem o propósito de salvar vidas? Me mostre uma. Eu posso viver diferente. Eu posso ter um pensamento diferente. Minha teologia pode ser diferente. Tudo pode ser diferente. Mas o objetivo é um só. Qual é? Salvar vidas. A igreja não está dividida. Quem está dividido é as pessoas. Mas por falta de humildade, dureza do coração. Porque eu fico esperando o meu irmão fazer. Eu não tenho que esperar o meu irmão fazer. Eu tenho que fazer. Eu não posso viver minha vida esperando o Cole fazer. Eu tenho que fazer. Eu não posso viver a minha vida com Jesus esperando o Elton fazer. Eu tenho que fazer. Porque o que a Bíblia ensina? O que você quer que os outros sejam, seja você primeiro. O que foi que Jesus falou quando veio na terra em Mateus 23? Jesus falou, façam tudo o que eles falam, só não façam o que eles fazem. Então, independente de você não gostar do pregador, de você não gostar do pastor, da vida que o seu irmão leva, o que ele está falando é a palavra de Deus. Obedeça, seja humilde. Você não tem que fazer o que ele faz. Se ele se prostitui, não se prostitua. Se ele mente, não minta. Se ele rouba, não roube. Se ele não perdoa, perdoe. Se ele não ama, ame você. Mas a palavra você tem que obedecer. Porque Jesus, quando veio à terra, ele não deu autoridade nem para mim, para você, desobedecer a palavra dele. Ele deu autoridade para desobedecer o homem. Então ele falou, o que eles falam, faça. Só não faça o que eles fazem. É que nós somos religiosos e usamos, que nem o Valdomiro falou, nos apoiamos na Bíblia para não fazer aquilo que temos que fazer. A gente precisa ser humilde. Olhar para mim. Ultimamente, eu estou olhando para mim. Não estou olhando para ninguém.
E eu já falei várias vezes, não tenho vergonha de falar. Eu prego o que eu vivo. Eu falava muito de toda a família convertida. Vocês são testemunhas que nunca mais eu falei. Por que eu não falei? Porque na minha casa tem alguém que não está convertido. Ai, mas o Vitor, ele era da igreja. Ele não é da igreja. Vitor é incrédulo. Precisa da misericórdia de Deus. Agora ele é meu filho? É. E eu não abro mão disso. Tanto é que ele mora na minha casa, dorme na minha casa, come na minha casa. Eu sou o pai dele, ajudo ele no que eu puder, porque ele é meu filho. Mas no reino de Deus ele é incrédulo. Se eu apoiasse ele estaria na igreja. Como eu não apoio, ele está no mundo. E ele é livre. Então o que a gente precisa é de humildade, para a gente olhar para nós mesmos e obedecer o que Deus fala. O problema é que a gente é muito santão. É isso que a Bíblia diz, que a gente se orgulha, que nem os judeus se orgulhavam. Quando Paulo falou que eles tinham que mudar, que eles tinham que nascer de novo, o que foi que eles responderam para Paulo? Nós somos filhos de Abraão. Nosso pai é Deus. Como você agora vem dizer que a gente tem que mudar? É esse o orgulho que está falando ali. O orgulho da fé. O orgulho de você se achar o bonzão. Porque Paulo falou, olha, vocês têm que obedecer a palavra. Vocês têm que reconhecer Jesus. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que nascer de novo. E aí eles vêm e dizem, não, nós somos filhos de Abraão. Nós não precisamos disso. Como é que agora você vem falar que a gente tem que mudar? Nós somos filhos de Abraão. Nosso pai é Deus. Aí é o orgulho de você ser crente. E porque você é crente, você acha que não tem que obedecer a palavra do Senhor. Você tem sim. E o seu pastor ser um mau exemplo não é desculpa. Seu irmão ser um mau exemplo não é desculpa. Porque Jesus falou, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Então, se você acha que o seu pastor está errado, se você acha que o teu irmão está errado, obedeça a palavra. Seu pastor e seu irmão, naquele grande dia, você vai saber se ele é obediente a Deus ou não. Mas você tem certeza da vida eterna. Agora, você se apoiar para não obedecer, você está trilhando um caminho perigoso. Perigosíssimo. Não importa quem está pregando a palavra, o que importa é a palavra. Não quem está pregando, mas a palavra. Porque a palavra não é de nenhum incrédulo, a palavra não é de nenhum pecador, a palavra é de Deus. Porque os homens que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não escreveram do pensamento deles. Então não entre, não embarque nessa de achar, não, a palavra de Deus foi escrita por homens. Foi homens, mas usados pelo Espírito Santo. A palavra é de Deus. Não entra nesse sistema do mundo, não. Porque o mundo diz isso. Ah, foram os homens que escreveram. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Quem foi que escreveu a palavra de Deus? Os apóstolos. Quem foram os apóstolos? Homem que andaram 3 anos e meio com Jesus Cristo, presenciaram tudo, observaram tudo. E teve um que não andou com Jesus, mas viveu na mesma época que Jesus e foi tomado por Jesus, pelo Espírito Santo de tal forma que foi usado por Deus para escrever várias cartas. Apóstolo Paulo. Então, meu irmão, o que falta para nós é humildade. Que Deus nos ajude a que a gente se torne mais humilde e veja a palavra de Deus como verdade. Não fique olhando, porque fulano é torto. Não seja torto. Quem sabe você sendo perfeito, aquele torto olha para você
e diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Imite você. Ou você também tem aquela mentalidade, eu não imito homens, você também está errado. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se você vê uma pessoa boa, que segue a Bíblia, imite. Copie. Copie, meu irmão. Imite ele, não tenha medo. Tinha várias pessoas que copiavam Paulo. Eu copio vários homens. Eu copio o Jamé na área do ensino. Eu copio o Zé Ladeia na área de liberalidade. O que é liberalidade? Você aprender a dividir com os outros. Isso eu copio do pastor Zé Ladeia. Do pastor Jamé, eu copio o ensino. Do Mauro, eu copio o arrependimento. Eu imito vários homens de Deus. Não tenho vergonha de dizer. Porque eu aprendi com eles. O pastor Zé Ladeia me tornou liberal. E como foi que eu aprendi? Vendo ele ser liberal. Mas ele é um homem. Mas me ensinou a ser liberal. Liberal que eu falo não é em pecados e costumes não, viu? É liberal em ajuda, em socorro. Ele me ensinou a ser liberal. E o pastor Jamé me ensinou a ser apegado à palavra, a ser fanático pela Bíblia. Então a gente tem que imitar as pessoas. O nosso problema é que a gente se apoia nos defeitos para não querer viver a Bíblia. Meu irmão, aquele que não é honesto com a palavra de Deus vai ter conta para acertar. Mas se você for honesto, talvez Jesus permita que você salve aquele que não é. Porque talvez aquela pessoa olhe para você e aprenda com você. E mude. Agora, se você não pensa dessa forma, nem você muda e nem dá oportunidade para seu irmão mudar. Que Deus nos ajude, que a gente aprenda isso. Que a gente seja mais humilde. E não olhe quem está pregando. Olhe a palavra. Porque se você olhar quem está pregando, você não vai encontrar um pregador que não tenha defeito. Qual o pregador que não tem defeito? Qual o irmão que não tem? Todos nós aqui somos perfeitos? Quem não tem defeito, meu irmão? Agora, eu usar o defeito da irmã Eliane para não ser fiel a Deus, eu vou para o inferno. E talvez ela também vá. Porque talvez se ela olhasse para mim e me visse como fiel a Deus, ela mudasse. Mas como ela olha para mim e não vê fidelidade nenhuma, nem ela muda e nem eu mudo. Esse é o X da questão. Você quer que os outros mudem? Mude você primeiro. Você quer que os outros façam? Faça você primeiro. E assim nós vamos crescer em Deus. Amém? E que Deus nos ajude, que a gente possa prosperar cada vez mais em Deus. E não tenha medo de ter conhecimento. Porque Jesus manda você conhecer Ele na altura, profundidade e largura. Tenha medo de você se achar o teólogo da vida. O profeta da atualidade. Que tem tanto profeta hoje, né? E como você é profeta, então, Deus te deu autoridade para você fazer o que você bem entender. Deu não. Você tem que fazer só o que Ele permite. O que passar disso é sua carne. É suas ideias. Faça só o que Ele permite que você faça. Eu mesmo. Eu tenho que fazer o que Deus mandou eu fazer, não o que os outros estão fazendo. O que os outros estão fazendo, Deus mandou eles fazer. Eu tenho que fazer o que Ele mandou eu fazer. E quando eu falo Ele mandou eu fazer, eu estou falando é de tribo.
Porque na comunidade o que vale para mim, vale para todos. Não tem esse negócio de da comunidade, vale para ele e para mim, não. A comunidade é uma igreja, uma família. Então o que vale para um, vale para todos. Por isso que eu falei que uma casa dividida não prospera. Se você não concorda com a visão da comunidade, você está no lugar errado. Você tem que procurar um lugar que sua visão se encaixe. Para quê? Para que você ali sirva a Deus e tenha vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a que a gente cresça cada vez mais em Deus, que estamos precisando. Por quê? Estamos precisando não é porque nós estamos falhos, não. É porque o mundo precisa dos filhos de Deus. Como nós vamos abençoar se não formos abençoados? Que Deus nos ajude e a gente entenda isso. E a gente precisa cada vez mais melhorar e crescer, porque o mundo anseia por isso. O mundo não anseia tanto por cesta básica que nem muita gente pensa, não. Cesta básica é bom. Mas o mundo anseia é de ver cristãos que têm uma vida que mostra a diferença. E que possa dar uma cesta básica também. Mas a cesta básica não é o centro. O centro é Jesus. A cesta básica é consequência de você ter Jesus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar o irmão para orar ao Senhor, para a gente encerrar nessa noite. Que as opiniões no último versículo foi muito boa, eu achei tremendo, né? Porque veio bem para aquilo que eu queria colocar. Foi uma bênção cada opinião. E é assim que a gente vai crescendo. Ó Deus Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque temos o privilégio de sentar com o Senhor e aprender, ó Pai, sobre a Tua palavra. Senhor, isso é um privilégio, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, a oportunidade de conhecer o Senhor, Pai, minuciosamente, Senhor. Ó Deus, e nós te louvamos por isso. Por isso, Pai, que essa palavra nos capacite e que por ela nós podemos caminhar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, não porque somos perfeitos, Pai, é porque somos melhores. Nós estamos aqui porque realmente nós necessitamos do Senhor. Verdade, sim. E reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso único recurso, Pai. Oh Deus, e nós te louvamos por isso. Muito obrigado. Obrigado por cada estudo que o Senhor tem nos proporcionado viver, Pai. Por cada palavra, Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações. E nós possamos praticar, Pai. E nós te agradecemos por isso. Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que passamos aqui. E que esse estudo possa ser bênção na vida daqueles que também vão ouvir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim como eles têm sido bênção em nossas vidas. Senhor, que isso alcance mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. E domingo temos o culto às 19 horas. Amém? Lembrando, coma de tudo, mas não coma tudo. Ouça tudo, mas retenha o que for bom. Né? Então não importa o que você está ouvindo. Pegue as coisas boas e segura. Que vai ser bênção para a sua vida, para a minha vida. Amém? E que Deus nos abençoe.